Seja o que Deus quiser, né? Sim. Dá uma diferença do que a gente está conversando aqui no Hangout com o... Sim, tem um delay aí. Tem o delay, é. Bom, aqui a gente vai, né? Vamos esperar o pessoal chegar. Você está conseguindo ver pelo YouTube também? Eu tô vendo você. Isso. Que aí eu vou controlando a tela. Quando você fala, eu coloco você para aparecer. Quando eu estou falando, eu apareço. Tá, eu tô te Porque no vendo... YouTube não, porque no YouTube não tem as duas telas, ok? A gente tem as Ah, duas telas tá. só no Hangout. Ah, tá. Por isso que eu fiz o teste pela manhã. Depois a gente vai ver novas formas de pra gente fazer isso. Tá. Se você quiser compartilhar aquele link aí para algum grupo do Eu WhatsApp. já mandei para algumas pessoas, só não mandei para os nossos grupos, que eu fiquei com medo de ficar repetido, não sabia se estava Uhum. mandando ou não. Mas mandei para algumas pessoas aqui agora. O grupo da NET você chegou a mandar ou não? Não, você quer que Eu vou mande? mandar aqui. Não, eu vou mandar aqui. Não, eu não mandei porque eu fiquei com medo de mandar repetido de você. Tá. Vi que você mandou. Você mandou no ANÉ e no diretoria. Isso. Então já temos que já o Rodrigo, que acabou de chegar aqui. Olá, Rodrigo, seja bem-vindo. Vamos aguardar aí as pessoas se conectarem, para que daqui a pouco a gente possa começar, ok? Você sumiu aqui para mim. Agora apareceu. Bom, para quem está chegando, nós estamos aguardando aqui as pessoas se conectarem. Em instantes, nós já vamos começar a nossa palestra online, a primeira palestra da ANEA, Associação Nacional do Emprego Apoiado, ok? Em instantes, começaremos. Para quem está chegando aí, a gente pede, coloque no nosso chat aqui do YouTube, né, que daqui a pouco eu vou apresentar a Juliana, que vai estar com a gente aqui nessa palestra. Coloque o seu nome, qual que é a sua cidade. Nós tivemos mais de 100 inscrições para essa nossa palestra online, então vai ser um momento bem interessante. Então, convido a cada um, coloque o seu nome, qual que é a sua cidade, e já repassando a todos que, né, à medida que você tiver alguma pergunta, você pode escrever aqui no nosso chat, que eu vou estar anotando para a gente poder passar aqui para a Juliana, a gente poder ter aqui um momento, né, de aprendizado, de troca e partilha sobre o emprego apoiado, ok?
Sejam todos bem-vindos aí. Nós temos aí a Sônia, o Rodrigo, a Aline Ferreira. Nós colocamos o link, né? Tá o link na nossa página da ANEA, no Facebook. Nós mandamos esse link também para todas as pessoas que fizeram inscrição pelo Simpla. Nós também mandamos o e-mail com esse link da transmissão, então vamos aguardar mais alguns instantes aí. São 8h03. Vamos aguardar mais alguns minutos que a gente já começa. Boa noite, Juliana, Marra, Simone Pascoal. Colabora Diversa, sejam bem-vindos e bem-vindas. Se você tiver algum grupo de inclusão, algum grupo do WhatsApp, manda esse link do YouTube, né, para que mais pessoas possam participar. Então, convide mais pessoas. Daqui a pouquinho nós já vamos começar. Eu vou apresentar a Juliana para vocês. Fernando, boa noite. Está no Brasil, está nos Estados Unidos, seja bem-vindo. Rodrigo é de Brasília. Seja bem-vindo, Rodrigo. Daqui a instantes a gente vai começar a nossa primeira palestra online da ANEA, Associação Nacional do Emprego Apoiado. A nossa interação aqui vai ser pelo nosso chat, ok? Quem tiver perguntas. Daqui a pouquinho eu vou apresentar a Juliana para vocês. Vamos aguardar apenas alguns instantes aqui. Algumas pessoas estão me pedindo o link pelo WhatsApp, pelos e-mails. Em instantes já vamos começar. E para a gente já conhecer um pouquinho de vocês que estão com a gente essa noite, coloca o seu nome, a sua cidade. Nós tivemos cerca de 100 inscrições para essa nossa palestra online, com pessoas de vários estados do Brasil, mais de 8 estados. E esse ano a ANEA pretende fazer várias palestras online, a gente vai estar compartilhando mais conteúdo, uma oportunidade para que a gente possa, né, falar mais dessa metodologia e que possamos avançar este ano com uma legislação sobre o emprego apoiado e, acima de tudo, mais inclusão. Só mais alguns instantes, já vamos começar. Cleo Sena, boa noite, seja bem-vinda. Luiz, boa noite, de Balneário Camboriú, Santa Catarina. Paloma, do Grupo G de Belo Horizonte, aqui da PUC Minas. Seja bem-vinda, Paloma. Karina Cunha, boa noite. Sou de Contagem, Minas Gerais, está pertinho aqui de Belo Horizonte. Juliana, São Paulo. Aline de Campinas. Muito bom, sejam todas bem-vindas. Simone Pascoal, da Associação Novo Rumo, Atibaia, São Paulo.
Muito bom. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Gabriela, boa noite. Sou de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Então, nós já temos pessoas do Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Brasília. Para quem ainda está precisando do link do YouTube, está lá na nossa página do Facebook da ANEA, ANEA Brasil. Ana Ribeiro, seja bem-vinda. Renata, de Porto Ferreira, a Pai de Porto Ferreira, São Paulo, seja bem-vinda. Bom, pessoal, olha só, são 8h10 aqui no horário de Brasília. Boa noite a todos, eu sou Oswaldo Barbosa, atualmente eu estou na presidência da ANEA, que é a Associação Nacional do Emprego Apoiado. Estamos nessa gestão de 2018-2020, então é com muita alegria que a gente realiza essa primeira palestra online, né, da ANEA para falar de um tema tão importante e tão caro para todos nós, que é o método do emprego apoiado, que é uma forma de promover uma inclusão efetiva das pessoas com deficiência. E para a gente falar desse tema tão importante, né, a nossa convidada da noite é a Juliana Reguini, que eu, né, vou pedir para ela se apresentar, uma consultora de emprego apoiado que está aí desde o início do emprego apoiado no Brasil, pioneira de um grupo de pessoas que estão dedicadas e envolvidas com esse tema. Então, né, Juliana, muito obrigado pela sua presença, pelo seu tempo. Então, antes da gente começar, eu queria que você, né, se apresente um pouquinho, fala aí, né, de onde você vem. Ela está lá em São Paulo, eu estou aqui em Belo Horizonte, e assim que a gente comece, né, com grande satisfação essa nossa primeira live. Muito obrigado, seja bem-vinda, Juliana. Boa noite a todos. Com muita satisfação que eu estou aqui hoje com vocês. Eu estou aqui em São Paulo, sou uma das diretoras da ANEA e sou formada em serviço social e desde 2008 tenho contato com a metodologia do emprego apoiado através da organização que eu trabalhei, que é a Associação Carpe Diem, Instituto Carpe Diem, onde eu pude ter o privilégio de ter contato com essa metodologia, entender o sentido e a importância dela nos processos inclusivos no tema de empregabilidade. E além de tudo, fiz parte, através da Associação Carpe Diem, da rede de emprego apoiado. Nós éramos um grupo de pessoas representando organizações que ficou durante muitos anos, até 2014, na divulgação dessa metodologia, onde a gente era chamada, era um grupo voluntário, até que as coisas começaram a crescer e hoje a gente tem a ANEA. E aí a ANEA, eu estou na gestão 2018 a 2020, junto com
com o Oswaldo, e tenho um grande prazer de poder compartilhar um pouco o meu conhecimento com as pessoas que estão aqui presentes. Espero que eu possa contribuir para o conhecimento que vocês têm em relação a emprego apoiado. Ok, Juliana, né? Muito obrigado mais uma vez. Né, são várias pessoas realmente que já estão chegando aqui na nossa transmissão ao vivo. Né, mais uma vez, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Então, para a gente começar nessa nossa palestra, só para a gente reforçar a todos, se tiver alguma pergunta, você pode escrever aqui pelo nosso chat do YouTube, que eu vou estar fazendo essa moderação, ok? Então, vocês perguntam, eu vou estar selecionando aqui para que então eu possa passar para a Juliana e a gente possa então fazer essa interação. A nossa perspectiva é a gente fazer essa live até as 21 horas, né, talvez estender no máximo em 21h10, né, para que a gente possa então, nessa primeira live, começar a aprender mais, a entender mais de fato o que significa utilizar a metodologia do emprego apoiado. Porque nós ainda vivemos um período onde a gente percebe as pessoas, às vezes, falando da metodologia, mas qual que realmente é essa diferença? Então, eu vou pedir para a Juliana para já começar, né, falando um pouquinho de onde surge o emprego apoiado, quais são as suas principais características, né, e se for para a gente já começar, de alguma forma, compreender essa metodologia, né, quais são as suas principais características? Com você, Juliana. Eu acho que a principal questão aqui no momento, a gente precisa entender um pouco da história, né, para entender por que a metodologia traz a sua eficácia e como ela responde a um momento histórico, né? Ela foi criada no final da década de 70, ela teve projetos pilotos dentro da universidade, né, de Washington, Virgínia e Illinois. Ela teve como coordenador o Papa do Emprego Apoiado, que é o Paul Wellman e o Frank Rush. E eles desenvolveram esse trabalho dentro da universidade com o objetivo de trabalhar aplicar metodologia com pessoas com deficiência intelectual, no caso, em situação mais severa, né? Porque essas pessoas, na época, tinham muita dificuldade de serem incluídas no mercado de trabalho, né, de entrar no mercado de trabalho, ou quando conseguiam, não permaneciam. Isso gerava muito incômodo e tinha um reflexo muito grande nos movimentos sociais da época. Se a gente pegar a década de 70 e 80, foram décadas importantes onde estavam sendo refletidas e a gente estava vivendo a transição do paradigma da integração para o paradigma da inclusão, e o modelo que a gente também já estava em transição, que era um modelo, saindo do modelo médico e indo para o modelo social, né, onde o conceito de deficiência estava sendo refletido através de todos os movimentos sociais vigentes na época, né, onde a deficiência não estava mais na pessoa, mas ela estava na relação. E aí vários programas, várias questões relacionadas à vida das pessoas com deficiências começaram a ser questionadas, e inclusive os programas de oficinas abrigadas, né, que a gente tinha naquela época, que era a alternativa que se tinha. Então, a metodologia de emprego apoiado, ela veio como uma alternativa, né, inicialmente para pessoas com deficiência intelectual num quadro mais severo, mas hoje a gente vê essa metodologia podendo ser aplicada, na verdade, para quem dela precisar e esteja numa situação, grupos em situações de vulnerabilidade que tenham dificuldade de ser incluídas no mercado de trabalho, né? Então, a gente já viu experiências com pessoas com transtornos mentais, com mulheres vítimas de violência, então ela pode ser aplicada para outros grupos que sofram questões de exclusão e estejam em situação de vulnerabilidade, né? Essa metodologia, ela foi criada nos Estados Unidos, né? E poucos anos depois ela já era espalhada para mais de 50 estados do país.
e tinha uma política pública de financiamento que favorecia com que as pessoas com deficiência tivessem acesso à metodologia, né? E aí depois essa metodologia se espalhou pela Europa, onde a gente tem a Associação Espanhola, a Associação Portuguesa, e inclusive a Associação Europeia, né, que ajuda a organizar e a difundir e a criar regulamentação em relação ao uso da metodologia. Vários países, como a Espanha, até tempo atrás, tinha financiamento também público para pessoas com deficiência terem acesso à metodologia, né? No Brasil, ela chega na década de 80, né, através do nosso querido Romeu Sasaki, que é uma referência no assunto de inclusão aqui no Brasil. Ele traz essa metodologia para o Brasil. Em 96, ele faz parte de um grupo que foi para os Estados Unidos e fez um estágio lá, né? Então ele viu na prática, e aí ele traz para o Brasil essa prática através de grupos de estudos e vai disseminando. Em 94, a gente tem o privilégio de ter o primeiro caso de emprego apoiado no Brasil, divulgado na mídia, que foi o caso do nosso querido Marco Antônio Pellegrini, que todo mundo também conhece, né? E aí, a partir da década de 90, a gente começa a perceber o movimento das organizações sociais de aderirem à utilização da metodologia dentro das suas organizações, como, por exemplo, a organização onde eu conheci o método, que foi a Associação Carpe Diem, depois teve a PABEX, PEPA, a ABADES, e outras organizações que por aí afora a gente foi conhecendo nesse meio do caminho, né? E aí, em 2008, a gente tem a formação da rede de emprego apoiado, com essas organizações que aderiram ao movimento, em 2014, a ANEA. Então, isso só para vocês entenderem uma contextualização histórica. A metodologia, ela não surgiu da cabeça do Paul e do Frank, mas ela surgiu dentro de uma análise sobre o contexto e de uma transição de paradigma e de modelos, como a gente estava vivendo. E ela veio como uma alternativa, e ela veio como uma forma de quebrar um pouco os padrões da época, né? Essa metodologia, ela tem passos pré-definidos, né? Ela tem fases bem definidas, e o diferencial dela está exatamente nos seus valores e nos seus princípios, né? São valores e princípios que norteiam todas as fases. Se esses valores e esses princípios não estiverem presentes em todas as fases, ela perde um pouco o seu sentido. E aí, se eu citar aqui os valores e os princípios, eu acredito que, como vocês trabalham na área, vocês logo vão entender por quê. Princípios como, valores como presunção de empregabilidade, né? A partir do pressuposto que todas as pessoas têm direito ao trabalho. Todo adulto, todos nós que estamos aqui hoje ouvindo essa palestra, queremos trabalhar, né? Seja por qualquer motivo, a gente quer e a gente precisa, e isso não foge da questão das pessoas que têm algum tipo de deficiência, né? De ser útil, de ter um comprometimento, de ter um projeto de vida, né? A metodologia traz também a questão do emprego competitivo, então ela é uma metodologia aplicada nos modelos de trabalho formal, seja ele quais são as modalidades que cada país tenha, mas ela acontece dentro do mercado de trabalho competitivo. Ela favorece o controle, ou seja, a decisão e a tomada de decisão da pessoa, do usuário, né? Ela prevê que a gente, enquanto profissional que esteja utilizando a metodologia, possa trabalhar a questão dos salários e dos benefícios adequados, né? Dentro da condição que aquele colaborador apresenta, foco sempre na capacidade e na habilidade, a importância das relações que se estabelece com a comunidade e dentro do ambiente de trabalho, a questão do poder dos apoios, e aí os apoios não com o olhar assistencialista, para que ele seja, para que ele finja que ele está trabalhando, mas os apoios no sentido de equiparação de oportunidade, né? Quais são os apoios que eu preciso para que eu tenha a equiparação de oportunidades com os meus colegas de trabalho e gere produtividade e valor para aquele local onde eu estou trabalhando, né? A mudança de sistema, né, onde a gente
coloca aqui que o mercado, a metodologia, ela traz uma inversão do que o mercado hoje nos cobra e sempre nos cobrou, que é a questão de a gente tem que se capacitar para ser incluído, né? E na metodologia a gente faz uma inversão, a gente inclui para depois capacitar, né? Exatamente pelo contexto que a gente conhece das pessoas com deficiência em relação a inclusão nas escolas, nas universidades e cursos e assim por diante, acaba sendo um crivo que tira a pessoa automaticamente, às vezes, de um processo seletivo. Então, a metodologia, ela vem trazer essa reflexão também, né? Fora isso, tem princípios como fala Oswaldo. Então, Juliana, só para a gente já, né, você já fez esse histórico inicial, já começou já, né, definir características importantes da metodologia, ou seja, né, ela surge num contexto histórico realmente de buscar aí, né, os direitos da pessoa com deficiência, de buscar um contexto onde essas pessoas vão ter mais autonomia dentro da dinâmica do trabalho, e tem as etapas do emprego apoiado. Eu queria que você falasse um pouquinho mais, ainda dentro dessa primeira parte, como que você descreveria ou detalharia as principais diferenças entre uma organização que utiliza o método emprego apoiado e uma organização que a gente pode considerar que utiliza um método tradicional de inclusão no trabalho. Né? Você que já acompanhou várias organizações, detalhe um pouco mais para a gente, assim, imagina que eu estou indo numa associação agora, que já atende há muitos anos pessoas com deficiência, que trabalha na inclusão do mercado de trabalho, mas descreve para a gente em tópicos, enfim, como que você diferencia uma organização hoje que passou a adotar a metodologia, o que ficou diferente daquela organização que utiliza um método tradicional? Para a gente começar também a identificar essas diferenças. Tá. Eu acho que a primeira coisa de tudo é a questão da presunção de empregabilidade, né? Partir do pressuposto que todas as pessoas têm direito ao trabalho. Eu acho que quando é utilizada a metodologia, isso já é condição sine qua non. Então, já muda o olhar sobre o programa, porque todas as pessoas que forem procurar o programa de uma forma ou de outra podem ser usuários daquele programa, né? Claro que cada um vai ter a sua história, cada um vai ter um processo dentro das fases da metodologia, mas isso já é, eu acho que um dos principais tópicos, né? Você partir do pressuposto que todo mundo tem direito ao trabalho, seja ela qual a condição que ela tiver. Eu acho que um outro ponto importante que tem a ver com os princípios da metodologia, que é a questão do empoderamento, autonomia, independência, exclusão zero, mas que eu acho que tem um outro ponto que é muito importante, que tem a ver com os princípios, que é o planejamento centrado na pessoa, né? Então, assim, não é a vaga que eu recebi, faço parte de uma organização, então eu recebo uma vaga de trabalho de um supermercado na região onde eu trabalho, e aí eu tenho 10 pessoas que eu tenho na minha lista de currículos que eu vou lá e coloco encaminho para aquele local. Não, se eu estou trabalhando com o poder dos apoios, e se eu tenho a questão da importância da comunidade, se eu estou trabalhando com a presunção de empregabilidade, se eu estou trabalhando com empoderamento, autonomia e planejamento centrado na pessoa, aquele local de trabalho tem que fazer parte do plano de projeto de vida dessa pessoa, né? Tem que fazer parte do perfil vocacional dessa pessoa, né? Então, não é que eu desqualifico que a empresa me procure, muito pelo contrário, mas eu não posso, só porque eu tenho 10 pessoas cadastradas na minha organização e surgiu uma oportunidade, automaticamente essas pessoas vão cobrir essas vagas, muito pelo contrário. Essas vagas fazem parte do perfil vocacional dessas pessoas, essas fazem parte do planejamento centrado nessa pessoa, faz parte do plano, do projeto de vida dessa pessoa, tem a ver com o seu perfil vocacional, tudo isso é considerado. Então, eu acho que isso é um grande diferencial da metodologia. Fora isso, quando a gente prevê tudo isso, a gente percebe que a retenção ela acaba sendo cada vez maior dentro das empresas quando a gente trabalha
na perspectiva da presunção de empregabilidade, do planejamento centrado nas pessoas e na questão do poder de apoio relacionado à equiparação de oportunidades. Espero ter respondido. Sim, ótimo, excelente. Então, Juliana, olha só, né, nós estamos aqui com quase 40 pessoas aqui, estão participando ao vivo aqui com a gente. Então, reforçando a todos, né, a nossa próxima palestra online vai ser no dia 11, né, de fevereiro. A cada 15 dias a gente vai estar fazendo essas palestras online com especialistas do emprego apoiado, né, pessoas de vários lugares do Brasil. Né, então, acompanhe essa série de vídeos com a gente. Eu queria perguntar para a Juliana, conta um pouquinho para a gente, enfim, afinal de contas, né, por que você se envolveu com a inclusão? E se você já começou a trabalhar com a inclusão, você já conhecia o emprego apoiado, ou se o emprego apoiado veio depois? E por que hoje você, inclusive, é uma consultora de emprego apoiado, né? Por que o emprego apoiado tornou algo tão importante, né, para você, para sua carreira? Essa pergunta é uma pergunta bastante importante. Eu tomei conhecimento... Também. Eu tomei conhecimento da metodologia quando eu estava trabalhando na Associação Carpe Diem, logo quando eu entrei. E aí essa metodologia começou a fazer sentido por aquilo que eu acreditava em relação ao movimento todo de inclusão, né? Fazia sentido essa questão todas as pessoas poderem trabalhar, fazia sentido para mim essa questão do poder dos apoios, e fazia principal sentido essa questão da pessoa que é o usuário ser o principal ator de todo o processo, né? O profissional, no caso eu que trabalhava, eu não era o primeiro plano, eu sempre era o segundo plano. E isso é um exercício que inicialmente ele é bastante difícil, porque a gente tem como profissional sempre o detentor de saber. Mas conforme a gente vai exercitando e vai vendo o sentido que tudo isso vai fazendo, a gente vai percebendo onde está onde a gente se coloca enquanto profissional, né? Então, hoje, mesmo não mudando toda a caracterização que o Carpe Diem teve, eu ainda me coloco como consultora porque faz sentido naquilo que eu acredito em relação ao conceito de deficiência, as vivências que eu tenho tido em todo a minha carreira em relação ao emprego apoiado, de perceber o quanto que o uso da metodologia gera valor para a empresa, gera valor para a pessoa com deficiência. Além de tudo, né, uma pessoa que é o usuário dessa metodologia estar dentro de um ambiente de trabalho de uma forma digna, com equiparação de oportunidades, ela sai de uma zona de exclusão e entra num referencial de inclusão. E aí, quando a gente vê isso, a gente vê a vida da pessoa tomando um outro rumo, né? Ela passa a ser consumidora, ela passa a ser contribuinte de impostos, ela passa a ter uma atitude mais ativa na comunidade, não só passiva. Então, tudo isso foi fazendo muito sentido para mim. Então, a metodologia do emprego apoiado, ela me conquistou por fazer sentido naquilo que eu acreditava e naquilo tudo que eu fui aprendendo com os meus colegas, e principalmente, eu acho que eu fui aprendendo com as próprias pessoas que procuraram a organização, pedindo, falando do desejo em relação ao trabalho, né? Então, quando a gente se coloca num papel de consultor e a gente faz toda essa intermediação, né, entre todos os atores envolvidos num processo de entrada no mercado de trabalho, de permanência no mercado de trabalho, se a gente tem uma escuta ativa, se a gente observar cada detalhe, se a gente observar todo o processo, a gente vai percebendo onde fica o nosso lugar, onde o nosso lugar onde a gente precisa trabalhar, né, onde a gente precisa estar, e que a pessoa com deficiência e a sua família são os principais atores. Ok. E olha só, Juliana, né, você falou aí, né, dos valores do emprego apoiado, valores, princípios. Uhum. Eu também, quando tive contato com a metodologia do emprego apoiado, foi em 2014, no meu estudo lá da tese de doutorado aqui na PUC Minas, e um valor que me chama muita atenção é a presunção da empregabilidade. Né? Então, quando a gente chega para uma pessoa com deficiência, independente do tipo da deficiência, enfim, da sua limitação, seja qual for, nós temos que olhar para essa pessoa, acima de tudo, e
a partir, né, de suas habilidades, das suas competências, da sua história de vida, nós temos que desenvolver, né, um planejamento, né, centrado nesta pessoa, ou seja, eu não posso virar para essa pessoa e já dar um pré, né, uns chamariam de diagnóstico, mas essa pessoa não vai conseguir. Fala um pouquinho para a gente, né, você que está no dia a dia, você está na ponta ali, você atende as pessoas, você entende que, para quem trabalha hoje na área da inclusão, seja, né, quando a gente fala do próprio familiar, né, das famílias das pessoas com deficiências, seja os gestores de empresa, você entende que nós ainda, a sociedade, ela tem dificuldade ainda de olhar para as pessoas com essa presunção de empregabilidade? Você acha que a gente ainda está olhando para as pessoas achando assim, não, mas será que ela vai conseguir? Será que ela pode trabalhar? E o emprego apoiado, ele faz a gente acreditar que é possível, né, dentro daquilo, das condições dessa pessoa. Fala um pouquinho como que é esse dia a dia, né, uma vez que você usa a metodologia e você passa a atender as pessoas. É importante ir percebendo que o olhar do empregador, como ele vai modificando quando ele percebe a questão da equiparação de oportunidades, né? Quando ele percebe a participação ativa desse colaborador que tem uma condição específica, né? Então, assim, a gente ainda vê muitos mitos em relação à pessoa com deficiência, e no recorte da pessoa com deficiência intelectual, ainda muitos mitos relacionados, mas ao mesmo tempo a gente já vê um crescimento, mesmo que ainda não do jeito como a gente queria. Se a gente pegar a RAIS de 2016, a gente vê já começa a ver, né, uma linha de crescimento, mesmo que pequena, da contratação de pessoas com deficiência intelectual, né? Então, isso acontece, isso é importante a gente observar, porque mostra que essas pessoas, elas vão gerando boas práticas e boas experiências, as empresas vão fazendo o tal do networking, vão fazendo as suas perguntas aí, vão trocando entre os RHs e vão procurando os candidatos que, no caso, tenham uma deficiência intelectual. Mas a gente ainda vê a gente ainda tem que quebrar ainda muita pedra junto com as pessoas com deficiência, mas a gente também não pode negar que muita coisa já foi feita, né? Em questão de legislação, a gente já tem muita coisa, apesar da gente querer e tá aí batalhando pela questão da legislação relacionada ao emprego apoiado para dar acesso para as pessoas, né? Mas a gente ainda tem muito a fazer. A gente tem muito a fazer com as famílias, para que possam quebrar os seus receios, as suas angústias. Afinal de contas, é muito difícil, às vezes, você ver o seu filho quebrando a cara, né? Sendo, às vezes, discriminado, e aí você, como pai, como mãe, se questiona se ele deveria passar por aquilo ou não, né? Às vezes, as próprias pessoas com deficiência vivendo nesse contexto de muito receio de ser discriminado, ou mesmo sendo colocado numa condição de que ele não é capaz, né? Seja por qual ator for, eu não digo que seja isso exclusivo da família, e da comunidade como um todo, por muitas vezes falta de convívio e falta de experiências concretas que provoquem mudanças atitudinais, né? Que eu acho que isso é a maior questão que a gente briga aqui, questões atitudinais. Então, assim, a gente vê ainda muito, mas, ao mesmo tempo, a gente já vê muitas coisas acontecendo. É claro que também a gente precisa ver questões regionais, a gente tem um país muito grande, e as questões regionais e as culturas regionais, elas são bastante presentes, né, nessas relações de trabalho. Não, ok, muito bom. Então, olha só, nós já temos aqui uma primeira pergunta aqui, né? De antemão, já agradecer a todos que estão participando, várias pessoas comentando aqui, né, dessa oportunidade, desse bate-papo, ser muito rico, né? Em termos de Brasil, nós temos que realmente, né, buscar essa interação entre todas as pessoas que trabalham com a metodologia, para a gente aprender com o outro, trocar as experiências. Então, realmente, tudo isso é uma forma de aprendizado do emprego apoiado. Então, nós temos aqui a Simone Pascoal. Ela fala assim, ó, aula de culinária seria oficina protegida?
e como avaliar e trabalhar a possibilidade de inclusão no mercado de trabalho. Eu acho que antes de falar especificamente da pergunta dela, você poderia falar um pouquinho essa diferença da oficina protegida por emprego apoiado, né? Afinal de contas, quais seriam as principais diferenças, características? Porque a aula de culinária, dependendo do contexto, ela pode ser uma preparação para o emprego apoiado, ela pode estar na parte de desenvolver habilidades. Então, fala um pouquinho para a gente, né, realmente onde está a diferença da oficina protegida para o emprego apoiado. Um curso de culinária não é eu posso estar enganada, porque ela não explicou como é que funciona, né? Mas um curso, ele pode fazer parte, se a gente pensar lá nos princípios, né, como a gente colocou, se dentro de um planejamento centrado na pessoa, o João, que é um rapaz que frequenta a sua organização, dentro da descoberta do perfil vocacional dele, tem lá que ele tem uma relação boa, questões, habilidades ótimas para serem desenvolvidas na questão da panificação, ou da culinária, ou da gastronomia, queira trabalhar em ambientes relacionados a isso, se faz parte, né, se a gente perceber que faz parte do planejamento dele, do projeto de vida dele, que a gente, né, no processo de descoberta, pode gerar valor para quando ele estiver dentro do ambiente de trabalho, ele não é uma oficina protegida, né? Primeiro porque um curso não é uma oficina protegida, né? O que era oficina protegida eram as pessoas que trabalhavam dentro das organizações sociais, mas eles eram funcionários de uma empresa fora da organização social. Então, a empresa X contratava pessoas com deficiência para trabalhar na empresa dela, só que esses colaboradores não iam para a empresa, eles ficavam dentro das organizações sociais. Então, eles trabalhavam todos os dias, eles tinham uma carga horária a cumprir, mas eles não tinham o menor vínculo de relacionamento com a empresa. Ele tinha com a produção, né? Ele tinha uma produção a ser concluída, e aí ele tinha que enviar essa produção. Então, a diferença principal da oficina abrigada para a inclusão no mercado de trabalho, mesmo através da metodologia de emprego apoiado, é a questão do emprego competitivo, né? Então, a pessoa, ela trabalhava numa oficina abrigada independente do perfil vocacional dela, né? Era a oficina que se oferecia, que era oferecida para ele, era a forma que ele podia ter para conseguir uma remuneração, alguma coisa desse tipo. E no caso da metodologia de emprego apoiado, ela tem como um dos principais valores a questão do emprego competitivo. Então, assim, ela não acontece de forma alguma dentro da organização. Agora, o que não quer dizer que ela não possa fazer um curso, né? Se dentro do planejamento dela estiver fazer um curso e dentro desses cursos tiver a ver com o curso de planificação, ok. Agora, o que a gente precisa avaliar é como que o que esse curso de planificação ele vai contribuir para ele estar melhor dentro do ambiente de trabalho. Então, que ambiente é esse curso? É um ambiente dentro de uma organização social? É um ambiente fora? O dentro de um ambiente de uma organização social, o que além da prática da planificação, ele vai aprender? Como que fica as questões das relações, né? Ou se for dentro de um ambiente que não é de uma organização, o que ele também vai desenvolver como habilidade para estar melhor dentro do ambiente de trabalho. Ok. Bom, aqui só para destacar também, dentro dessa pergunta deixa eu ver o nome dela aqui, da Simone, né, quando eu fiz a minha pesquisa do doutorado aqui na PUC, né, eu fiz um levantamento, depois em outra oportunidade a gente vai poder falar mais dessa pesquisa, onde eu entrevistei uma organização que utiliza atualmente o emprego apoiado, e é interessante o depoimento da gestora que compartilha na pesquisa, né, uma organização já de muitos anos, e já vai fazer 10 anos que eles utilizaram o emprego apoiado, né, definiram a metodologia como o processo de inclusão no trabalho. E a partir do momento que a organização fez essa escolha, ela mudou a perspectiva dos atendidos da organização. Até então, essa organização, né, como disse a Juliana, ela tinha as oficinas protegidas, ou seja, né, no lugar só tinha pessoas com deficiência, elas ficavam no mesmo espaço dentro da organização, né, ali elas tinham diversos tipos de trabalho,
que eram vendidos, ela tinha não deixava de ser uma remuneração, mas para o emprego apoiado isso não é denominado uma remuneração competitiva. E o que a gestora na pesquisa responde para a gente é que qual que era o futuro, qual que era o destino dessas pessoas? Né? Até uma frase que marca muito a pesquisa, falou assim, ó, o destino dessas pessoas com deficiência, em especial essa organização tinha como característica pessoas com deficiência intelectual. E que a frase foi a seguinte, o futuro dessas pessoas é morrer com qualidade de vida. Né? Então, muitas organizações aí dos anos 70, dos anos 80, até os anos 90, vivia nesse paradigma, que eram as instituições especializadas que atendiam somente pessoas com deficiência, e ali muitas das vezes, ela tinha um trabalho que era mais terapêutico do que, né, um trabalho competitivo. E quando essa organização passou a usar o método emprego apoiado, ela declarou que atualmente 90% dos jovens que estavam lá, né, desde então, durante muitos anos, hoje estão no mercado de trabalho. Então, realmente, há uma mudança de cultura muito grande quando se adota o emprego apoiado. Bom, vamos para mais uma pergunta aqui, Juliana. Olha só, a Tainá Cristine, ela falou que é de uma organização social, trabalhamos com a metodologia do emprego apoiado. Gostaria de saber, né, de vocês, qual o maior desafio para sensibilizar as empresas na hora de incluir as pessoas com deficiência? O maior desafio? Existem tantos. Eu acho que são, inicialmente, o entendimento sobre algumas condições específicas, né? Porque a gente tem vários mitos relacionados às pessoas com deficiência que vêm historicamente, né? De um olhar assistencialista, né? De os anjinhos ou ou pessoas que são agressivas. A gente tem vários mitos em cima da pessoa com deficiência. Eu acho que esse é um dos principais desafios que faz com que a gente tenha que ajudar a empresa a quebrar esse olhar, né? Que venha esses mitos, para poder dar o próximo passo, que é olhar para aquela pessoa que está procurando, que se colocou ali disponível para ser um colaborador, para participar do sistema produtivo dela, né? Então, assim, a gente precisa ajudar a empresa a dar esse passo. Eu acho que esse é o principal desafio. Eu acho que um outro desafio que eu considero bastante importante tem a ver um pouco com a questão atitudinal, né? Esse olhar assistencial que muitas vezes a gente tem, né? Ou de que a culpa está sempre no outro. Então, não deu certo esta contratação porque ele não contribuiu, né? Então, lembrar que o conceito de deficiência se estabelece nessa relação, né? Então, o consultor ele está constantemente sendo desafiado a levar essa reflexão para a empresa, né? O que compete à empresa, o que compete ao colaborador, e aí eu, como consultora, o que compete à rede de apoio que está fora ali, que é a família, ou um terapeuta, ou uma organização social, né? Então, eu acho que o principal desafio é a gente conseguir fazer com que todo mundo dê o passo além, né? Quebrar esses estigmas iniciais e dar esse próximo passo, né? Gerando atitudes diferentes, entendeu? Gerando acessibilidade, que a gente chama de acessibilidade atitudinal. Né? Não, ok, muito bem. Nós temos também a Karina Cunha aqui, ela faz um comentário aqui. Eu entendo e concordo quanto significativa é a metodologia do emprego apoiado e concordo também que os gestores devem se permitir, né, para vivenciar essa inclusão. Porém, vejo entre esses dois pontos um hiato, uma dificuldade grande de quebrar a barreira inicial para que as empresas se abram para o emprego apoiado. Realmente, Karina, quando você fala isso, a gente identifica que, primeiro, né, é perceber que o emprego apoiado ele é o contrário do recrutamento tradicional das empresas. Enquanto no recrutamento das empresas tradicional você tem lá 10, 15 candidatos para escolher o melhor, o emprego apoiado inverte essa lógica. Né? É a organização ou a pessoa com deficiência que se apresenta para aquela empresa que ali vai ser desenvolvida uma atividade para a inclusão dessa pessoa. Então, realmente, o que eu considero importante mencionar aqui
dizer que assim, nós temos uma agenda hoje nas empresas, né, na área de gestão de pessoas, que é a questão da diversidade, que é um tema que está bem forte, ele tem aumentado a cada ano, que nesse sentido, assim, o tema da pessoa com deficiência, né, do trabalhador com deficiência, ele deve entrar nessa pauta, né, que ele já está, mas tem outros temas, né, o próprio trabalho da questão da mulher, né, diversos públicos, né, as consideradas minorias que estão nesse tema. Então, a gente também é importante destacar aqui, né, os estudos hoje no Brasil que analisam a lei de cotas, ou seja, né, se não existisse a lei de cotas hoje no Brasil, será que as empresas estariam contratando pessoas com deficiência? Segundo esses estudos, a gente identifica que não. Ou seja, graças à lei de cotas, hoje no Brasil, que as empresas estão contratando as pessoas. Recentemente, um evento do Ministério do Trabalho que eu participei, foi apresentada uma pesquisa que, inclusive, ela não foi publicada oficialmente ainda, mas nós temos alguns registros dessa pesquisa, várias pessoas também possuem, onde foi informado que 52% hoje das empresas no Brasil cumprem a lei de cotas, e o outro dado interessante é que cerca de 95% das pessoas com deficiência hoje no Brasil que trabalham nas empresas são nas empresas que precisam cumprir a lei de cotas. Então, aqui a gente percebe que, realmente, se não for a lei, nós teremos mais dificuldade para trabalhar com essa inclusão. Então, qual é a primeira barreira a ser quebrada, né, como disse a Juliana? Então, a legislação acho que é a primeira que ajuda a quebrar, por mais que a empresa comece de uma forma ainda, né, por obrigação, e não por responsabilidade social, e não por política de gestão de pessoas. E aí a importância, então, do consultor de emprego apoiado e das organizações realmente desenvolverem um trabalho, né, de influência e de mostrar os casos de sucesso. Eu acho que é importante também a gente compartilhar com essa série de palestras que nós vamos fazer pela NEA agora, online, e com os novos canais de comunicação que a gente vai desenvolver, né, a partir de hoje. A nossa pretensão é a gente catalogar experiências. Nós entendemos que há vários profissionais envolvidos. Se a gente pensar em termos de Brasil, a gente ainda tem que pensar na formação do consultor de emprego apoiado, né? Nós temos a grande experiência da REA, né, que é a rede de emprego apoiado que nasceu em São Paulo, com o professor Romeu Sasaki, Alexandre Betti, onde a Juliana participou e tantos outros. Então, nesse sentido, que eu reforço esse convite da gente ir compartilhando essas informações e com um grande movimento fortalecido, a gente, de fato, também começar a conversar mais com as empresas, entender a lógica de atuação delas, para a gente promover maior inclusão. Bom, vamos ver Oswaldo, se tem mais. Pode falar. Claro. Posso completar esse seu comentário que eu achei fundamental e o comentário dela também? Eu concordo com você que existe um grande ato, mas o Oswaldo trouxe um ponto que daí é de responsabilidade do consultor também, né? O consultor de emprego apoiado, ele é uma pessoa que precisa entender todos os contextos, inclusive os contextos em que o mercado de trabalho hoje acontece, né? Então, por exemplo, entender sobre programas de diversidade, quais são os debates que estão sendo feitos dentro das empresas a respeito do assunto, entender de legislação, entender sobre gestão de equipe, entender sobre uma série de assuntos que estão dentro do ambiente institucional das empresas, é de fundamental importância, porque ajuda o consultor a colaborar com essa reflexão com a empresa. Então, esse ponto que o Oswaldo colocou, esses dados que o Oswaldo trouxe, inclusive, né, esses dados estatísticos, é de fundamental importância que o consultor tenha dentro da sua manga da camisa, né? Porque é através dele que ele consegue relevar algumas reflexões para dentro das organizações, né? Então, a metodologia, ela traz toda uma inversão, mas é uma inversão que está dentro de um contexto, né? Ela precisa fazer sentido para todos os atores, né? Então, é preciso que o consultor tenha esse olhar. Um outro ponto que eu acho que é importante, que o Oswaldo colocou, e que às vezes fica um pouco difícil, é realmente colocar a pessoa com deficiência, ou a pessoa que precisa, que quer estar lá, como linha de frente,
né? Então, a pessoa com deficiência falar por si própria, né? Claro, com os apoios, novamente falando dos apoios, da equiparação de oportunidade, mas assim, hoje as organizações e os profissionais falarem menos e deixarem que as pessoas com deficiências estejam mais na comunidade, né? Seja dando uma palestra, seja em eventos relacionados à empregabilidade, seja em espaços que falem sobre empregabilidade, espaços de representação que discutam sobre o tema, para que esses paradigmas comecem também a ser quebrados, né? Então, ser um movimento de todas as pessoas, né? Não um movimento só de profissionais, é um movimento de todos, né? Um movimento de todos para todos. Isso é importante. Então, utilizar os espaços de reflexão sobre o tema e fazer provocações a respeito do assunto também, isso é importante. Não, ok. Bom, aqui também destacar, né, o Fernando, ele colocou aqui, né, alguma estatística, né, no Brasil versus Estados Unidos ou Espanha. Bom, vou pedir para o Fernando nos ajudar aí, ó, nos ajuda a trazer os dados aí dos Estados Unidos. Eu tenho alguma coisa da Espanha, a Juliana pode ter alguma coisa ali do Brasil. Quem sabe a gente não faz aí já lança um desafio aqui, ó, a gente faz um pequeno artigo sobre isso já vira uma live, viu, Fernando? Ó, que a próxima, nossa próxima live é de dia 11 de fevereiro, às 20 horas. A gente vai falar sobre mediação e apoios no emprego apoiado. Quem vai estar com a gente é uma das nossas diretoras, que é a Lívia, que é do CES de Campinas, que ela fez uma dissertação de mestrado sobre esse tema, que tem a ver com a mediação e apoios. Né, de antemão também eu falo para vocês que nós tivemos o 3º Encontro Nacional do Emprego Apoiado, que foi em Campinas, em dezembro do ano passado, ali nos dias, né, foi dia 6 e 7, né, 8 e 7, dias 6 e 7. 6 e 7 de dezembro, que foi em Campinas, foi um evento muito, muito importante, muito rico, onde a gente conseguiu compartilhar mais informações, conhecer mais as pessoas. Então, a gente pode, essa questão dos dados, Fernando, realmente são importantes. Como eu disse aqui, né, uma das principais pesquisas que eu vi até hoje, que o próprio Ministério do Trabalho desenvolveu, o próprio Ministério não publicou oficialmente essa pesquisa, né, então a gente ainda carece de algumas informações oficiais, mas fica aí o convite para nós, então, organizarmos esses dados. O que eu posso destacar para você aqui, segundo ainda esses dados, é que para cumprir a lei de cotas no Brasil hoje, nós estamos falando de cerca de 800 mil pessoas com deficiência. Segundo o Ministério do Trabalho, cerca de 50% já estão trabalhando, né, quase 400 mil pessoas, e teríamos aí um déficit de 400 mil pessoas. Então, ou seja, nós ainda temos muito que avançar, e se a gente pegar os dados do próprio IBGE, né, que ele cria uma categoria de pessoas com deficiência, que ele chama lá de pessoas com deficiências severas, que é o termo que é utilizado, que seriam as pessoas com as características para atender a lei de cotas no Brasil. Nós estamos falando de pelo menos 7 milhões de pessoas. Então, ou seja, né, aquela frase clássica das empresas, faltam pessoas com deficiência para serem contratadas? Então, os dados mostram que não. Sobram pessoas, inclusive, em relação à própria lei de cotas. Então, a gente entende que é o emprego apoiado que vai, de alguma forma, mudar a cultura. Porque, como a Juliana disse no início, o emprego apoiado, ele é radical. Essa é uma palavra... Vou pedir para a Juliana comentar um pouquinho sobre esse termo radical, porque quando eu visito algumas organizações que atendem pessoas com deficiência, a gente ainda vê, às vezes, uma cultura, né, paternalista, assistencialista, onde ali o trabalho ainda está mais terapêutico do que competitivo, né, colocando toda uma situação ainda de proteção. E quando a gente passa a utilizar o emprego apoiado, a gente começa a realmente identificar novas oportunidades de inclusão. Então, todos os textos que eu leio do emprego apoiado, eu avalio esse contexto de, né, não sei se essa palavra é a melhor que expressa, mas assim, não dá para fazer inclusão com o emprego apoiado mais ou menos, né? É necessário acreditar no desenvolvimento dessa pessoa, é necessário que o consultor de emprego apoiado busque as oportunidades de acordo com o contexto para que essa pessoa, de fato, se desenvolva. O que você acha disso, Juliana? Assim, você também
Você se considera radical no emprego apoiado, né? Como se posicionar em relação a isso? Eu me considero radical porque eu acho que todo o processo que a gente vive de história sobre a questão da inclusão, né, pensando no conceito, no novo conceito de deficiência, não é um conceito que dá para voltar para trás. Ele é um conceito que a gente tem que olhar para frente. Então, eu entendo que cada pessoa tem seu processo, cada família tem seu processo e cada organização tem seu processo de entendimento e de acompanhamento de todo o desenvolvimento, de todo o olhar sobre a questão da inclusão. Por um outro lado, não dá para voltar atrás, então aí entra um pouco do radicalismo, né? E quando a gente percebe os resultados obtidos com o uso da metodologia, onde a metodologia pode ser considerada uma tecnologia social, onde a gente vê uma alta retenção dentro das empresas da pessoa com deficiência através do uso da metodologia, a gente vê a eficácia dela, então aí não dá para voltar mesmo atrás. Porque se tem uma alta retenção, é porque essa pessoa, ela ainda vê sentido estar dentro daquela empresa, porque o planejamento foi centrado nela, porque o processo de apoios está favorecendo a equiparação de oportunidade. Então, aquele local de trabalho, ele ainda faz parte do projeto de vida dela. E aquele colaborador também gera valor para dentro da empresa. Então, não dá para mais para voltar. A gente percebe as pessoas com deficiência, hoje a gente vê pelo menos aqui em São Paulo, aplicativos, né, que a gente não via antes, a gente vê grupos de lazer, a gente vê grupos que fazem, a gente vê representantes falando de pessoas com deficiência, falando para pessoas com deficiência. Então, assim, não dá para nós, profissionais, calarmos a boca das pessoas com deficiência de novo. Então, não dá para voltar atrás. Aí, nesse ponto, acho que a gente acaba, quem usa metodologia, acaba virando um pouco mais radical, sim, sobre o assunto, porque não ter esse radicalismo é tolir a participação de uma outra pessoa na comunidade, entendeu? Bom, vamos lá, estamos, né, chegando aqui às 21 horas, mas temos mais uma pergunta aqui. O André Osvaldo, Novaes, oi. Eu queria só passar rapidamente, só dizer pelo menos o título das 3 fases do emprego apoiado, porque eu não sei se todas as pessoas sabem Ah, que ok, estão pode falar. assistindo. Posso falar? Pode. Então, o emprego apoiado, ele é uma metodologia que teve aqueles princípios, aqueles valores, aquela história que eu já pude compartilhar, né? Aquele público para qual a gente já falou, mas ela tem 3 fases específicas. Uma que é a descoberta do perfil vocacional, depois o desenvolvimento do emprego e depois a parte do acompanhamento pós-colocação, que eu acho que pelo avançar do horário não vai dar para a gente explicar cada fase aqui, mas então a gente até tem um compromisso aí de poder depois falar sobre cada fase mais detalhadamente, porque essas fases elas se subdividem e tem um detalhamento dela aí que vale a pena a gente conversar nos próximos encontros. Ok. Né, então, ou seja, né, a primeira fase, a questão do perfil vocacional dessa pessoa, a segunda etapa, né, desenvolver essa oportunidade, né, onde será esse trabalho, a função, em qual empresa, e a terceira etapa, então, esse acompanhamento, né, pós-colocação, que seria o resumo disso. Então, com certeza, a gente ainda pode fazer, às vezes, algumas lives, né, onde a gente possa abordar, inclusive, focar cada etapa. Com certeza nós vamos ter né, oportunidade de aprofundar bem esses assuntos. Aqui também, só destacar, antes da pergunta do André Novaes, cadê? Deixa eu localizar aqui. Não, foi o próprio André que colocou, né, que ele é psicólogo lá da PAI de Itaquaquecetuba, sendo que lá no município eles já conseguiram, né, parcerias que já superaram a lei de cotas devido à qualidade dos serviços prestados, né, por eles, da PAI. Que legal. Hoje temos cerca de 3 anos, conseguimos incluir cerca de 60 casos e não tivemos nenhuma demissão. Olha só que interessante. Muito legal. Por isso que, à medida que a gente avançar com essas nossas palestras online, a gente vai também fortalecer essa nossa comunidade da NEA. Né, eu já aproveito, né, para convidar todos aqui. Em breve a gente vai estar lançando um material para, né, a gente ter os associados da NEA. A gente está estruturando, né,
eu vou usar o tema, a gente está organizando a casa, a NEA já está com seus 4 anos, e a gente numa fase agora de expansão, de fato, saindo aqui da região sudeste de São Paulo, Minas, a gente quer de fato interagir com outras organizações de outros estados, então em breve aí, né, a gente vai estar lançando também, nos próximos dias, o canal do YouTube da ANEA, você vai poder se inscrever para receber, né, novidades, notícias, né, então acompanhe os nossos canais pelas redes sociais, para a gente poder, então, fortalecer essa nossa comunidade do emprego apoiado e começar a mapear essas experiências, que é muito importante. Com certeza, isso aqui nos motiva a desenvolver esse nosso trabalho, a não desanimar e, de fato, conseguimos inovar nesse campo da inclusão. Então, o próprio André, ele coloca aqui a questão do BPC. Segundo ele, o BPC é um entrave ainda muito grande, né, para muitas pessoas com deficiência, alguns familiares que dependem desse BPC. Ele pergunta se a gente tem alguma luz, né? Você tem alguma dica em relação a isso? O que eu posso pontuar rapidamente do BPC é que a gente tem um colega que ele é consultor de emprego apoiado, ele teve no evento em Campinas, que ele contou a experiência dele lá no dia, que é exatamente um trabalho de convencimento da família, né? Porque se a gente imaginar que a pessoa recebe um salário mínimo do benefício de prestação continuada, para receber um salário mínimo de um trabalho, aí alguns vão falar assim, nossa, mas aí você vai receber o mesmo valor para ter chefe, para cumprir horário, isso é muito ruim, né? Então eu queria que a Juliana falasse um pouquinho sobre essa dinâmica, ou seja, será que a questão é o dinheiro ou a importância do trabalho, do desenvolvimento? Claro que em termos práticos também, para a família, às vezes é mais cômodo, né, ficar recebendo esse benefício do governo. O que você teria a dizer, Juliana? Assim como a gente respondeu na outra pergunta em relação à questão do radicalismo, porque a gente não tem como voltar atrás, ao mesmo tempo, a gente precisa colaborar com os profissionais, né, e com os nossos parceiros, com as pessoas com deficiência e com as suas famílias, no entendimento do local do papel que elas têm dentro da comunidade, né? Então, isso é um processo mesmo de convencimento e de entendimento que o BPC é um benefício, que hoje ele existe e amanhã você saiu da categoria dos critérios lá que são previstos, né, para conseguir BPC e você perde, né? Isso é um ponto importante. O outro ponto que eu acho que é bastante importante é o entendimento do papel do trabalho na vida de uma pessoa, né? Que o trabalho, inicialmente, ele vem para gerar fontes de pagar nossas contas, nossas responsabilidades. Por um outro lado, ele tem um papel fundamental no meu desenvolvimento humano, no meu olhar sobre o mundo, as relações que eu passo a ter, né? Quais são o entendimento sobre hierarquia, o entendimento sobre o convívio com as pessoas no ambiente regular, né? Então, assim, os benefícios que o trabalho traz, se olhar para mim, quais são os benefícios que o benefício me traz? Né? Quais são os benefícios que são além do dinheiro em relação à satisfação, me sentir produtiva e contribuindo com a minha comunidade, o conhecimento de pessoas, o círculo de amizades, as relações que eu estabeleço, as experiências de vida que eu passo a ter por experiências que eu vivo dentro do ambiente de trabalho, são situações em que não é só o salário que paga, né? Não é só o salário que dá esse valor. Então, isso é um processo de convencimento e, de novo, a mesmo salto que a empresa tem que dar, né, de olhar diferente para aquela pessoa com deficiência, daquele passo a mais, né, quebrando os paradigmas, a gente precisa colaborar com a família, e isso para cada família é de um jeito, e para algumas famílias a gente vai ser bem sucedidas e para outras famílias não. Por isso que o que o Oswaldo falou também de falar de exemplos positivos, de mostrar exemplos, de colocar essas pessoas para falarem sobre elas dentro das organizações, também gera um movimento, né? Não sou eu que estou falando do outro, é o outro que está falando dele mesmo, né? Eu estou contando a minha experiência e a outra pessoa que por acaso tem uma condição de ter uma deficiência, ela está contando sobre a vida dela. Então eu estou aqui sentado com ela contando sobre a minha experiência de trabalho, né? Isso gera também alguns impactos.
pode ser que não na primeira, talvez não na segunda, mas na terceira. Mas mostrar experiências e vivências, mostrar relatos de família dentro dos ambientes institucionais, família falando para família, jovem falando com jovem, e isso vai fomentando essa inquietação, e aí ajuda um pouco na discussão a respeito do BPC. Espero ter ajudado. Ok, Juliana. Aqui só como curiosidade também, que na pergunta ainda dentro da pergunta do André Novaes, os dados que eu tenho do Ministério do Trabalho aqui informam que a minoria das pessoas com deficiência no Brasil é que atendem os critérios do BPC. Então, claro que a gente ainda encontra essas pessoas, mas de maneira geral não é a maioria. Então, eu estou falando de uma parcela, a maior parte que recebe não tem idade para o trabalho, né? Então, do ponto de vista, né, se a gente for usar aquela máxima das empresas, eu não contrato as pessoas porque elas preferem receber o benefício do governo. Em termos quantitativos de pesquisa, isso é um mito. Os dados vão mostrar que não é isso, mas vale essa reflexão. Bom, a Simone também mandou uma outra pergunta que é até interessante. Depois eu vou convidar a Simone, né? Se você quiser também, faça contato com a gente, né? Pode ser pelo formulário de contato do nosso site ou pelo Facebook. Depois a gente pode ainda partilhar mais sobre isso, entender o seu caso aí. Inclusive, uma das ideias da ANEA, né, com essas interações, a gente também provocar essa troca de comentários, de dúvidas, ok? Então, assim, faça contato com a gente, que ela fala o seguinte, Juliana, cadê Simone Pascoal? Ela que perguntou aquela hora sobre a diferença lá da oficina protegida. Ela fala aqui, e quando a atividade é oferecida na instituição, tem o objetivo de trabalho para essas pessoas, ou seja, essa atividade gerando uma renda para cada um, venda de pães na comunidade. Pode-se considerar um emprego apoiado? O que você diria para ela? Olha, a primeira coisa de tudo, assim, eu não estou lá, ela falou de uma forma bem... sem muitos detalhes. Inicialmente, com os poucos detalhes que você colocou, eu coloco que não, tá? Um dos valores principais é a questão do emprego competitivo, né? Ser no ambiente regular, na empresa dentro da comunidade, né? Um outro valor importante é a questão da importância da própria comunidade, né? E um outro ponto que eu acho que também é importante é a questão do planejamento centrado na pessoa. Todas as pessoas que fazem parte da sua organização, ou uma parcela delas, tem dentro do seu perfil vocacional relação com esses cursos que estão sendo oferecidos, né? Então, acho que só os próprios valores do emprego apoiado já podem te ajudar a responder isso. E aí você levar essa reflexão para dentro da sua organização. E assina embaixo com o Oswaldo que, assim, o objetivo é sempre construir junto, né? Então, podemos continuar pensando sobre isso junto. Então, se quiser escrever lá e a gente marcar uma hora de pensar isso tudo junto, aí você poder oferecer um pouco mais de detalhes a respeito disso tudo, acho que ajudaria a gente te responder mais. E até vendo o comentário de um outro rapaz que relatou dos 60 casos que conseguiram entrar no mercado de trabalho. Esses 60 casos têm que estar super divulgados na cidade, gerando experiências, gerando relatos que possam ajudar, inclusive, famílias que são a minorias que recebem o BPC a repensar a manutenção do BPC ou a inclusão no mercado de trabalho. Né, que vocês possam compartilhar isso mais com a gente, para a gente poder expandir e trazer relatos bons para a comunidade. Bom, e ainda dentro do que a Juliana falou, aqui ainda dentro da pergunta da Simone, assim, o que é importante entender, Simone? Dos artigos que eu tenho estudado sobre emprego apoiado, então, ou seja, se você tem uma organização, imagina uma cooperativa somente de pessoas com deficiência. Não que isso seja ruim, mas isso é um ambiente protegido. O emprego apoiado, ele parte de um princípio onde as pessoas com deficiência vão trabalhar em espaços comuns, ou seja, eles não vão trabalhar em espaços protegidos, somente para as pessoas com deficiência.
Então, o que a gente está falando, né, da característica clássica do emprego apoiado e do seu conceito. Então, se você tem lá, mesmo que você está gerando renda, né, está desenvolvendo, como disse a Juliana, se isso não tiver alinhado com a saída dessa pessoa da organização, se a gente olhar para a literatura do emprego apoiado, não é isso que a gente entende como emprego apoiado. De forma também bem sucinta, né, quando e a Juliana falou isso no início do histórico, as organizações tradicionais fazem o quê? Primeiro eu preparo a pessoa, vou treinar para depois incluir no trabalho. Né? Por isso que funcionou durante muitos anos as oficinas protegidas. O emprego apoiado inverte, ele tira a pessoa da situação, né, chamada protegida e leva para a situação do trabalho. Então, o que a gente percebe na literatura, principalmente, que todas as organizações sociais que passaram a utilizar o método do emprego apoiado diminuíram o número de atendimentos no seu dia a dia. Por quê? Porque a tendência do emprego apoiado é fazer que essa pessoa saia da instituição e vá para o mercado de trabalho, vai trabalhar nas empresas da cidade, no comércio, na indústria, e assim ela vai desenvolvendo, né, a sua vida no trabalho. Ok? Oswaldo, posso até contar uma experiência rapidinha? Claro. O Carpedim sempre utilizou a metodologia de emprego apoiado, né? Então, a gente tinha no Carpedim um grupo de pessoas que frequentavam 2 horas por semana ou 4 horas por semana, iam lá na organização de acordo precisava para poder estar na comunidade, né? E a gente tinha um grupo expressivo de pessoas que trabalhavam. E um dos motivos da gente ter perdido uma certificação foi exatamente porque a gente não oferecia serviços com uma carga horária grande, porque a gente queria que essas pessoas estivessem na comunidade, né? Então, isso é um desafio que a organização precisa refletir, né? Porque a diminuição de pessoas dentro da organização, como é que fica? E aí a gente contou com os pais, e aí a gente refletiu com os pais, e os pais assinaram junto com a gente. Não vai mudar nada não, os nossos filhos ganham estando na comunidade, sendo pessoas vivendo as vidas delas como adultos na comunidade. Isso é um processo que vocês têm que precisa ser compartilhado com o todo, né? Porque uma vez a organização pode tomar uma atitude, não, nós vamos agora não vamos oferecer serviços aqui dentro, mas vamos oferecer lá fora, e as famílias e os jovens se sentir desprotegidos. Não, por isso que assim, é preciso que façam uma coisa junto com a comunidade, todo mundo ir andando junto e entendendo todas essas mudanças significativas, entendeu? Ok, Juliana. Bom, são 21h15, né? No chat aqui eu pedi mais 15 minutos aqui para o pessoal, eles pediram esses 15 minutos de tolerância. Bom, primeiramente agradecer você, Juliana, pela disponibilidade, né? Sim, é muito importante ouvir, né, a experiência das pessoas que estão vivenciando, de fato, o emprego apoiado já há alguns anos. Então, muito obrigado mais uma vez. Né? A NEA agradece, continuamos contando com todo o seu apoio. Agradeço a todos os participantes aqui, tivemos uma boa audiência. Informo que esse vídeo está sendo gravado, ok? Então ele vai ser disponibilizado, você pode compartilhar isso depois na sua organização, com as pessoas. Reforço aqui que a gente vai estar quinzenalmente fazendo uma live com vários especialistas do tema do emprego apoiado. A nossa próxima live vai ser no dia 11/2, às 20 horas. Vai ser na mesma forma, a gente vai mandar o link da inscrição, vocês preenchem. No dia do evento, vocês recebem o link da transmissão aqui do YouTube. E mais informações, vocês podem entrar no nosso site www.aneabrasil.org.br ou no nosso Facebook, Aneia Brasil, onde ali a gente vai estar sempre atualizando das informações. Então, muito obrigado a todos, e vou pedir para a Juliana deixar uma mensagem final aí, né, para que a cada dia a gente possa, né, fortalecer essa nossa comunidade do emprego apoiado. Queria agradecer a oportunidade de compartilhar a minha experiência. Tenho a honra de fazer parte desse grupo e tenho a honra de ter feito parte dessa história que eu pude contar para vocês. Então, para mim, na verdade, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e sinceramente, queria poder até ficar um pouco mais para ver a história de cada um, porque eu sei que cada um tem a sua batalha aí diária, né,
dentro desse movimento todo da inclusão, que a gente possa ter outras oportunidades como essa para poder se conhecer mais. Muito obrigada. Bom, obrigado, Juliana, obrigado a todos e até a nossa próxima live. Deixo aqui um abraço, né, de toda a nossa diretoria da ANEA para vocês. Um grande abraço e até mais.